Queridos amigos, aqui quem fala é Denise Duarte. Recebam desde já todo o nosso carinho das nossas melhores vibrações. Vamos juntos estudar e para a nossa primeira reflexão do livro Vinha de Luz, lição 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Mensagem de João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Façamos a nossa prece. É em nome de Deus, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia, e é em nome do nosso Senhor Jesus, que rogamos aos benfeitores espirituais, mentores do Grupo Espírita Alta de Souza, queridos dirigentes dos trabalhos da casa, rogamos amparo, proteção, inspiração para todos nós. Ajuda-nos a recebermos as lições da hora, a entendermos a misericórdia de Deus que alcança toda a humanidade. Ajuda-nos a vivermos na fé, na esperança, na alegria, no otimismo e principalmente a sermos cooperadores ativos, doando o nosso carinho, as nossas melhores vibrações para os nossos irmãos necessitados. Que nesse momento, assim como sejamos socorridos, alimentados e tratados espiritualmente, que nossos irmãos em humanidade também sejam acariciados pela misericórdia de Deus, atendidos por vós. Sendo assim, queridos benfeitores espirituais, nós muito agradecemos toda ajuda, nos entregamos em vossas mãos e nos auxiliem no trabalho, nos estudos que realizamos. Graças a Deus. Queridos amigos, agora vamos estudar um pouquinho acerca das perdas de entes queridos. Esse estudo está em O Livro dos Espíritos, questões 934 a 936. Pensemos. É fácil olharmos para as pessoas entristecidas quando um ente querido retorna à pátria espiritual.
Geralmente a pessoa está acabrunhada, sofrida e muito chorosa, porque há a dor pelo desencarne de um ente querido. Isso é natural, mas todos nós passamos por esta dor. Na verdade, é o término de uma fase, tanto para quem vai como para quem fica. Dar-se-á o começo de uma nova experiência, uma nova fase, com novos aprendizados e desafios, tanto para aqueles que ficam no plano material, como para aquele que retorna à pátria espiritual. São muitos os ensinamentos que Deus quer ofertar, cabe-nos identificá-los. Primeiramente, é notório que é necessário aprendermos a desenvolver submissão ao Criador, compreendendo que há uma vontade maior do que a nossa e que devemos nos humilhar para que se faça sempre em nossa vida a vontade de Deus, que é justo, que é sábio, que é misericordioso, que é Pai amoroso, que quer o melhor para o Filho. E assim, acatemos a decisão do Pai. Desenvolvermos humildade, nos mantermos na confiança, na fé e também, sobretudo, na gratidão. Em tudo sabemos dar graças ao Criador, vivendo assim com resignação, sem lamentações. Poderemos reencontrar nosso ente querido, desdobrados pelo sono. Para tanto, oremos a Deus, mas com seriedade, com humildade, com fé, para que o Criador permita que possamos assim matar um pouquinho dessa saudade, o revendo, enquanto o corpo carnal repara suas energias. Nosso ente querido que desencarnou, ele vem até nós com alegria e com muito prazer, pois ele também sente saudade de nós. E assim como poderemos reencontrá-lo pela evocação também, se Deus permitir, nosso querido irmão, ele virá até nós. Importa lembrar que há um intercâmbio contínuo entre encarnados e desencarnados. Eles estão entre nós, se comunicam o tempo todo conosco, eles interferem em nossos pensamentos e ações. E tudo, logicamente, é uma questão de sintonia. Se nós nos mantivermos com bons pensamentos, com sentimentos enobrecidos, nós vamos angariar a companhia de bons amigos. E os nossos entes queridos ficarão muito felizes com esse nosso comportamento. E certamente, se Deus permitir, estarão próximos a nós. Como vamos demonstrar afetividade por esse ser amado que retornou à pátria espiritual? A melhor forma de nós demonstrarmos a nossa afetividade por ele é nos mantermos no trabalho, na operosidade, com alegria de viver e muita confiança, fazendo boas obras em sua memória. Nossa, como ele vai ficar feliz se nós fazermos pessoas felizes, se nós fizermos o bem, pensando neles. Mas certo é que nós poderemos também deixá-lo triste se os comportamentos forem desequilibrados, se houver falta de ânimo para viver, se houver queixumes, reclamações, blasfêmias. Nossa, isso vai deixá-los muito tristes. Pois esse ente querido que se encontra na pátria espiritual, ele vai sentir essas energias de sofrimento, de tristeza.
e isso vai dificultar o intercâmbio com ele, bem como o reencontro futuro, quando para o plano espiritual nós também um dia retornaremos. Além disso, quem assim procede pelos lamentos, pelas revoltas, retarda o seu próprio progresso espiritual. A verdadeira vida é no plano espiritual. Daí, lamentar o desencarne do ente querido é o mesmo que dizer que ele deveria continuar sofrendo ao invés de ser mais feliz. Isso não é algo antagônico? Já que nós amamos nosso ente querido, nós não queremos a felicidade dele? Pois é. Na verdade, quando nós lamentamos, isso é demonstração de egoísmo. É pensar só em si e não demonstrar verdadeira afetividade pelo outro que nós amamos. Além de ser também orgulho e blasfêmia, porque demonstra insatisfação com os desígnios de Deus, como se nós soubéssemos mais do que o Criador, o que é uma loucura, é uma infantilidade. Entendamos, amigos, não há solidão. E se com a partida do ente amado nos sentirmos só, busquemos Jesus. Quanto consolo nós temos no Evangelho. É o Senhor que nos afaga, que nos esclarece, se nós abrirmos o nosso coração, estudarmos o Evangelho, absorvendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Busquemos também o amparo da doutrina espírita, que nos ensina que jamais estaremos abandonados. Perto de nós, teremos sempre o nosso benfeitor espiritual e os amigos espirituais. E além deles, há aqueles que se simpatizam conosco, com nossos gostos e tendências. Daí é necessário nos liberarmos da própria dor e aprendermos a ser úteis, indo ao encontro dos nossos irmãos encarnados que precisam de carinho, de uma palavra amiga, de um sorriso, de um abraço, e nós podemos ajudá-los. Isso vai nos fazer muito bem e vai também levar felicidade àqueles que amamos e se encontram na pátria espiritual. Felizes são os que sofrem as tribulações da vida sem se queixarem, que perseveram com a consciência reta, fazendo o seu melhor, cooperando para que a vida de todos seja mais feliz. Nós teremos as respostas que desejamos no futuro. No amanhã, quando retornarmos ao plano espiritual, entenderemos melhor as razões das dores, das separações, dos testemunhos, e se soubermos bem nos comportar, agradeceremos a Deus por tudo. Lembremos, nós estamos reencarnados, mas só como viajores. Deixamos por um momento a verdadeira vida que é no plano espiritual, para uma experiência carnal, a fim de nos enriquecermos espiritualmente. Nosso dever é evoluir e ajudar concomitantemente no progresso de todos. E não lamentar, quando chegar o termo da viagem, daqueles que devem retornar a casa antes de nós. Pensemos, amigos, o que é a morte na verdade? Apenas o fim de um dia de trabalho para logo despertar no plano espiritual e prosseguir. Como? Ora, vivendo, estudando, trabalhando e aprendendo sempre, pois o progresso é infinito. Saibamos viver como espíritos imortais. É necessário nos espiritualizarmos, fazermos melhor uso de nossos talentos, recursos e possibilidades. Precisamos nos identificar mais com as coisas do espírito, nos desembaraçarmos dos liames grosseiros da matéria, dessa visão embotada, pequenina, dessa vida de relação, pois
A verdadeira vida é magnânima, é bela, é linda. E o futuro será cada vez mais ditoso. Por isso, queridos amigos, lembremos dos nossos afetos que retornam à pátria espiritual. Lembremos desses irmãos que no momento retornam à casa do Pai com carinho, com respeito, com compaixão, entendendo que eles estão retornando para casa, abençoados por Deus. E cabe a nós orarmos por todos eles e confiarmos, doarmos o nosso carinho, as nossas melhores vibrações e confiarmos no amor do Pai, na providência divina que a todos alcança. Permaneçamos com fé, com alegria, com otimismo, pois tanto eles que retornam à pátria espiritual, como nós que por ora aqui nos encontramos, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós precisamos nos identificar com essa verdade, lembrando a mensagem de João. Que esses mensageiros do amor permaneçam a nos iluminar, iluminando todos os corações. E assim vamos, amigos, viver na fraternidade, entre encarnados e desencarnados, servindo ao nosso Senhor Jesus e trabalhando por um mundo mais feliz. Que assim seja, graças a Deus.